Olá, estamos de volta aí para mais uma videoaula falando sobre os desafios da justa causa profissional. E no vídeo anterior nós tratamos da improbidade, né? Falamos, inclusive, demos um exemplo que o tribunal entendeu daquelas situações, ele não enquadrou como improbidade, assim como mau procedimento. Mas eis que agora, nesse momento, nessa videoaula, nós vamos tratar exatamente da incontinência de conduta ou mau procedimento. Essas duas faltas do empregado, elas estão capituladas na mesma linha B do artigo 482, que textualmente diz assim: constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, ato de incontinência de conduta ou mau procedimento. Não são os dois, não é é ou. Bom, então, nessa perspectiva, nós vamos tentar aqui definir, ou pelo menos traçar um liame distintivo entre um e o outro tipo, sabendo-se que é exatamente um dos aspectos relacionados à justa causa profissional que traz um grande desafio na atuação jurídica, na atuação do advogado, na sentença, enfim, a jurisprudência e a doutrina tem uma divergências aí entre um e o outro, e às vezes o que efetivamente mau procedimento é ou não uma desídia pode ser um mau procedimento, um ato de improbidade pode ser um mau procedimento, então às vezes, transita entre um e o outro, o que constitui os desafios aí da aplicação da justa causa profissional. Mas vamos lá, vamos tentar. Eu gosto muito das imagens, em algumas aulas eu me utilizo das imagens, porque as imagens acabam falando por si só, mas vamos tentar traçar aí através de alguns exemplos. A incontinência de conduta, também está lá na linha B, e a gente combina ela com o artigo 216-A do Código Penal, que é sobre o assédio sexual, que foi incluído no ano de 2001 no Código Penal, muito importante isso, e que se constitui, quer dizer, na verdade entra nesse mesmo bolo aí, mas a incontinência de conduta, ela é muito vinculada à moral sexual daquele trabalhador no ambiente de trabalho, obviamente, entre o grupo dele, ou fora do ambiente de trabalho, com um reflexo dentro da empresa, sem dúvida nenhuma, com reflexo no trabalho, com reflexo na imagem da empresa. E se constitui e se caracteriza por gestos, por palavras. O assédio sexual não é tão difícil, porque o assédio sexual ele é muito vinculado à questão de atos, né, de insistência relacionado à pornografia, relacionado aos gestos, a abordagem que é feita com a outra pessoa, né, de forma insistente. O assédio sexual, normalmente, ele também se enquadra na questão de obter vantagens, E o curioso é que o assédio sexual, ele se dá pelo empregador ou preposto em face do empregado, né, em razão hierarquicamente da superioridade hierárquica, por um colega de trabalho, que aí também se caracteriza assédio sexual ambiental, há essa discussão na doutrina. Cliente de empresa para os empregados, também é um assédio sexual catalogado aí. Praticado também por filhos dos donos da empresa para com o empregado. E também existe o assédio sexual bem atípico, que é aquele do empregado para o superior hierárquico. Ah, mas tem isso? Bom, claro que tem. Às vezes o superior hierárquico não é o sócio, não é o gerente, não é o dono, ele é aquele encarregado de setor,
autor e que, às vezes, um subordinado a ele utiliza-se de uma insistência até mesmo para obter vantagens, né, com malícias, com formas, com maneiras de abordagem, até para obter vantagem mesmo. Isso caracteriza-se, segundo a lei penal, também, e a lei trabalhista, um assédio sexual. Muito bem. E ele pode se dar com uma prática muito imprópria no ambiente de trabalho, ligado, para alguns autores, ao desequilíbrio sexual. E aí a gente tem os mais diversos exemplos. Eu gosto muito da Wólia Bonfim, repito sempre isso, e ela diz o seguinte: é quando o empregado levar uma vida irregular fora do trabalho e que, de alguma forma, influencia direta ou indiretamente no emprego, ferindo a sua imagem funcional ou da empresa. Exemplo: ele aparece na mídia de forma negativa, ele aparece na mídia com desvio sexual de forma exacerbada. Eu costumo dizer nas minhas aulas que é aquele colega que, às vezes, utiliza-se de uma tela de computador, de uma tela de um notebook, sempre com uma imagem relacionada a um ato sexual, com uma imagem de uma mulher nua, e que chama, às vezes, um colega para ver. Eu tive um caso, nos meus 31 anos de advocacia, eu tive um caso muito peculiar, que foi exatamente isso. Ele foi mandado embora, e aí, na defesa, a empresa vem e traz essa questão. O que a empresa diz? Não, ele foi mandado embora porque ele não tinha um comportamento adequado na empresa por incontinência de conduta. Eu falei, pô, incontinência de conduta? Eu perguntei ele se apresentou para mim de maneira muito séria. Não, eu sempre tratei meus colegas com muito respeito, eu nunca assediei nenhuma moça, nenhuma jovem, nenhuma mulher, ninguém, nem meus superiores, porque é claro que a primeira coisa que a gente vai fazer são essas perguntas. Com quem você trabalhava? Tinha mulheres? Tinha homem? A gente fala mulher, mas não quer dizer, não significa isso. O assédio sexual pode se dar entre pessoas homo e hétero. Óbvio, não significa dizer que seja de homem para mulher. Pode ser de mulher para homem, pode ser de homem para homem, de mulher para mulher. E aí, o que acontece? A defesa veio dizendo o seguinte: na verdade, ele foi dispensado porque ele tinha na tela do computador dele uma imagem sempre, e variava aquela imagem sempre de um casal em posição de sexo, em casal numa posição fazendo sexo. E às vezes ele tirava aquela imagem, mas quando ele estava sozinho no ambiente de trabalho, ele mantinha aquela imagem, sempre chamava alguém para ver. Vem cá, fulano, vem aqui um processo, vem cá ver uma situação aqui que eu fiz. Ele trabalhava num ambiente em que ele trabalhava com, não era jurídico não, mas ele fazia processos administrativos. E aí, processos de conta, né, e aí eu falei, mas isso e aí a empresa juntou foto, alguém de trás passou e tirou foto da tela do computador dele. Juntou uma, juntou duas, juntou três diferentes. Ou seja, é um comportamento de origem sexual irregular. Eu uso também nas minhas aulas de graduação imagens que eu não vou fazer aqui, mas que eu vou falar, né? Porque às vezes é importante falar, de trabalhador que passa uma mulher ou que passa um outro e ele passa a mão numa das partes íntimas do seu colega de trabalho. E isso é uma moral sexual incompatível com o ambiente de trabalho. Ou ele, em algumas situações, está com seu órgão sexual ereto e deixa visível, se permite ficar visível. Isso também é incompatível.
Eu já tive um caso também muito curioso, eu nem me lembro, se tem mais de 20 anos, nem vou lembrar em qual vara foi, mas que a situação era de uma mulher, era uma mulher, ela fazia um assédio dela para um colega de trabalho, né? Em que ela tinha interesse nele, e o que ela fazia? Ela botava sempre uma saia de uniforme, desculpa, curta, tamanho normal, só que quando ela sentava, ela puxava a saia para cima. E quando ele passava, ela saía da frente da mesa, que tem aquela proteção, né, da frontal, e ficava de lado e levantava ainda mais a saia. Isso foi um dos depoimentos que chegou. A outro depoimento de empregado da empresa, inclusive do próprio assediado, ele diz que em outras oportunidades ela abria a blusa e deixava se mostrar uma lingerie, um sutiã bem elaborado, de cores provocantes, etc, etc, tal. Mas o ponto ápice do assédio foi o fato de um determinado dia ela ir trabalhar e ela passa por ele e olha no entorno, não vê ninguém e ela se joga no colo dele. Bom, aí não teve jeito, ela foi despedida, foi um motivo de justa causa. Eu tenho muita experiência em justa causa, porque, via de regra, a gente consegue afastar. Vocês estão lembrados, na videoaula anterior, nós falamos dos requisitos objetivos da justa causa, né? Tem que haver gravidade, tem que haver proporcionalidade, não pode haver o bis in idem, tem que haver a imediatidade, não pode haver também a discriminação. Nesse caso, eu não consegui afastar a justa causa. Por quê? Porque o ônus é do empregador e ele provou. Ele provou com testemunha, não tinha câmera, não tinha nada, mas provou com testemunha de que ela assediava, ela insistia, e como ele não cedia, era um homem casado, mas não por esse motivo, mas ele não cedia, ela começou a criar um clima hostil, um clima de fofoca naquele ambiente de trabalho, com visível intenção de prejudicá-lo. Então, esse foi a incontinência de conduta. A incontinência de conduta, portanto, ela é ligada a uma moral sexual. Existem alguns casos aqui, a jurisprudência também entende que manter relacionamento íntimo no ambiente de trabalho, colegas com colegas, ter um relacionamento íntimo, práticas íntimas dentro do ambiente de trabalho. Em suma, é uma ausência aí de pudor, uma falta de censura que vai ser motivador da aplicação da pena máxima, que é a justa causa. Embora na mesma linha B do artigo 482 da CLT, o mau procedimento se difere muito da incontinência de conduta. Porque se lá na incontinência de conduta é relacionado com a moral sexual, aqui ele é relacionado com normas de bem proceder, normas de conduta compatíveis com o senso comum de um homem médio, com uma conduta compatível com as regras sociais, enquadrada em situações que vai variar muito no ambiente de trabalho. Eu costumo dizer que a aplicação do mau procedimento para um trabalhador no campo, que trabalha num ambiente aberto, ou que trabalha com outras pessoas também, com nível social, né, com nível educacional e de práticas de vida familiar distinta, às vezes, de um trabalhador urbano, de um trabalhador no ambiente burocrático, vai variar. Por quê?
Porque o mau procedimento, ele tem a ver, e tem muito a ver, com a ausência ou a presença de polidez. É aquele trabalhador que não tem polidez nenhum. Ele tem uma absoluta falta de educação que milita, que transita no ambiente de trabalho onde ele está. Vejam que aqui, se ele não foi educado na casa dele, não vai impactar na empresa. Se ele não for educado no clube onde ele está trabalhando, se ele falar palavrões, se ele praticar gestos incompatíveis com o bom senso comum, com a moral, ele está num ambiente que não é um ambiente de trabalho, não vai prejudicar o ambiente de trabalho. Mas se ele quebra essas regras básicas de bem proceder no ambiente de trabalho, isso vai prejudicar. Vamos para os exemplos, que os exemplos vão falar melhor do que isso. Bom, eu costumo brincar e dizer que é aquele trabalhador que nesse modismo aí da alimentação, ele come de manhã uma batata doce. E ao invés de tomar um chá, um café, ele come batata doce com Coca-Cola. Bom, obviamente que ele vai agasalhar aí, ele vai gestar aí muitos gases. E ele elimina esses gases no ambiente de trabalho, sem o menor pudor, sem fazer um recuo para um ambiente mais reservado, né? Seja de que forma for que ele libere esses gases. E ele faz isso cotidianamente. Não é uma coisa esporádica, é um mau hábito dele. É uma conduta imprópria, sobretudo para o ambiente de trabalho. Mas vamos lembrar que eu falei que o homem do campo pode ter um tratamento diferenciado. Esperar essa polidez no homem do campo, ou esperar que ele não libere os gases, se ele está no campo, se ele está com um colega ali a 2 metros de distância, ou se ele está num ambiente aberto. Falei o campo, mas existem outros exemplos semelhantes ou similares. Mas é porque é um exemplo mais, né? É diferente o tratamento ou de exigir uma conduta dessa do que, por exemplo, dentro de uma instituição financeira, dentro de um setor bancário. Um ambiente fechado, num ambiente pequeno, num ambiente com clientes em volta, com vários colegas em volta, e se ele tem esse hábito como prática. É óbvio que não seria uma justa causa, porque aí vai faltar, né, o fator aí da proporcionalidade, da aplicação da pena, se ele praticou isso uma vez ou outra, excepcionalmente, numa situação inusitada. Não vai, eu digo, não vai colar essa justa causa. Mas se é uma prática dele, peraí, ele trabalha no setor bancário, ele tem um cargo de confiança e ele não tem polidez nenhuma para transitar nesse ambiente, seja em frente a colegas, seja em frente a clientes, e ele não se afasta para o local reservado, para um banheiro, por exemplo, né? Então, isso aí é motivo de justa causa. Vocês sabiam que isso era motivo de justa causa? Liberar gases? Eu brinco com os alunos da graduação. Vocês sabiam? Professor, eu não sabia. Eu faço com imagens, né? Toda essa aula é toda com imagem, é bem interessante. Há 15 anos eu vou trocando as imagens. Há 15, 20 anos eu vou só trocando as imagens, porque a jurisprudência vão aparecendo outra. Lembra aquele caso da aula passada, da pedra biliar do bovino, que o empregado furtou e que foi motivo da justa causa? São fatos curiosos. Bom, aqui tem alguns exemplos na doutrina que são o uso de entorpecente. O uso de entorpecente ele vai variar entre a embriaguez habitual, mas há autores como Gilberto Neto e Gilberto Quadros Cavalcante que vão entender que é um mau procedimento, o uso de entorpecente no ambiente de trabalho. A adulteração de documentos, eu acho que se trouxer prejuízos para a empresa, com visível prejuízo material para a empresa, para mim é improbidade.
mas se não trouxer prejuízo nenhum para a empresa, ele faz por qualquer motivo, faz porque ele errou, faz porque ele perdeu o prazo, faz porque ele tinha que ter dado conta de um relatório há 2 dias e ele não fez, e ele faz isso com habitualidade, é o mau procedimento, certo? Quebra aí aquele elemento importante das obrigações contratuais, quebra a fidúcia, que é a confiança. Se ele tem um prazo para entregar o relatório, postar esse relatório, ou postar no correio, ou enviar por meio eletrônico, seja o que for, ou apresentar para a diretoria, e ele tem um prazo final, ele tem entre os dias 5 e 10, ele só vai conseguir terminar dia 15. Ok, mas ele forja o relatório, bota uma data do dia 8 e alguém assina junto com ele está induzindo outras pessoas a erro e está agindo com mau procedimento. Ele, se não trouxer prejuízo material para a empresa, aí a gente vai variar entre a improbidade em algumas situações e o mau procedimento. Nessas situações aí, os autores entendem o mau procedimento. Aqui teve um caso muito interessante também do TRT da 15ª região, que o gerente, ele se valeu dos cupons de compra do cliente, aquele cartão fidelidade, não é aquilo que faz no supermercado? Faz o cartão fidelidade e você tem um cupom e você às vezes não usa o cupom. Então ele se valeu desses cupons de compra do cliente, cartão fidelidade, para obter vantagem. Eles ficavam com esse cartão fidelidade aí, esses cupons, e ele que obtinha a vantagem, ele que obtinha os descontos na aquisição. TRT da 15ª região. É o mau procedimento aí. Aqui tem um outro também muito interessante, que é um AI de RR, um agravo de instrumento de recurso de revista, né? Muito interessante, de 2016, do Luiz Felipe Vieira de Mello, o ministro Felipe Vieira de Mello. Vou dar o número para quem quiser pegar, 10197-44 2013.5030165, sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho, de 3/6/2016. Essa jurisprudência, que eu não vou ler ela inteira, mas eu li, que é a hipótese de uma farmacêutica, olha que coisa curiosa, esse mau procedimento aí. A farmacêutica, ela solicitava as sobras dos medicamentos controlados, que eram ministrados pela enfermagem, e que só pode ser ministrado em outro paciente ou uso próprio, né? Não lembro agora de cabeça quais eram as coisas, mas ela solicitava, ela requisitava como farmacêutica os medicamentos que eram ministrados pelo pessoal, né, os técnicos de enfermagem, e ficava com essa sobra. Quando a Anvisa, né, e é violador da Anvisa, violador de vários, né, do Código de Ética, obviamente, de enfermagem, porque são medicamentos que só podem ser ministrados para aquela pessoa e através de um controle, tem todo um controle. Ser ministrado no hospital, tem que ter um pedido do médico, tem que ter um pedido do médico e tem que ter a saída daquela farmácia de que foi ministrado naquele paciente. E ela leva uma justa causa exatamente porque ela fica com os restos, né, digamos assim, o restante, as sobras, é essa a expressão, desses medicamentos controlados. Bom, é um acordo muito interessante, vale a pena ler, vocês têm um número aí. Então, mau procedimento e incontinência de conduta, portanto, embora na mesma linha B, são distintos. Porque o primeiro, continência de conduta, muito voltado à conduta, à moral, aos hábitos, ao assédio sexual, relacionado
a essa forma aí sexual. Como a gente diz, tem o sexo na cabeça e no pensamento, né? Tudo gira em torno disso. E já o mau procedimento são formas, são condutas relacionadas à forma, à falta de polidez, à falta de educação, a forma como se posta naquele ambiente de trabalho e também os desvios de conduta aí que não venham a trazer prejuízos materiais, pelo menos num primeiro momento, para o empregador. Porque se tiver a intenção de lesar o patrimônio do empregador ou o patrimônio de terceiro em razão do contrato de emprego, são aquelas fraudes para obter vantagem, são os desvios de valores, são os furtos, né? Eu contei vários exemplos interessantes, bem interessantes, na videoaula 2, essa é a nossa terceira videoaula, aí a gente enquadra na improbidade. Quero fechar esse vídeo aqui, nós vamos ter outros vídeos, porque é um mini curso de ordem teórica e prática, para dizer o seguinte: não podemos perder de vista os requisitos. E às vezes não é hermético um tipo absolutamente enquadrado nesse tipo, absolutamente enquadrado nesse. Há casos como a desídia, o mau procedimento, a improbidade, que ele vai transitar entre um e o outro, dependendo do fato, dependendo da prova e qual o enquadramento que o magistrado vai efetivamente dar. Tá? Lembrando que para qualquer das hipóteses, de qualquer tipo que nós venhamos a tratar, que nós vamos tratar e que nós já tratamos aqui nesse nosso mini curso, temos que ter em mente os requisitos, nomes e idem, imediatidade, proporcionalidade, conexidade, gravidade do fato e não discriminação. É muito importante a gente ter em mente isso, ok? Então, logo, logo nós vamos voltar com o nosso quarto videoaula falando sobre os desafios da justa causa profissional no aspecto teórico e prático.